Brasil é o terceiro país que mais utiliza redes sociais e o brasileiro passa em média 3 horas e meia por dia nas redes sociais. Bom, meu nome é Lucas, faz cerca de um ano que eu reduzi em 80% o uso das minhas redes sociais e esse vídeo aqui é para falar sobre o que eu fiz e que deu muito certo durante esse período para você que também está no mesmo objetivo, conseguir se livrar das redes sociais ou pelo menos reduzir muito, drasticamente o tempo que você passa nelas. Além da questão da dopamina também, uma coisa que pegou muito pra mim é a questão da carga cognitiva que eu dedicava naquele tipo de comportamento, né? Então eu tenho um limite de informações que meu cérebro consegue processar durante o dia. E eu sei que 3 horas em rede social eu consumo muito conteúdo que eu não vou usar pra nada no fim. Bom, primeiro de tudo, eu já sei que esse vício ele acontece por conta da dopamina barata. A dopamina basicamente é um hormônio que o nosso corpo ele produz a partir do momento que a gente tem uma recompensa. Então ele trabalha com o nosso sistema de recompensa. Então pensa num agricultor que antes tinha que plantar a soja por bastante tempo para ver essa soja crescer, florescer e aí ele poder colher e ter o resultado disso. Quando ele colhe essa soja, ele tem a liberação da dopamina, né? E a dopamina, quando a gente utiliza redes sociais, ela é liberada a todo momento e ela é infinita, principalmente quando a gente fala de scrolling. Primeiro de tudo, só fazendo uma introdução, eu não sou o tipo de pessoa que acredita que você tem que ficar 100% sem redes sociais, tá? Acho que a gente vive numa era digital e é quase que impossível você não ter nenhum tipo de presença digital. O problema ele acontece quando isso vira um vício e você não consegue se libertar. Existe uma frase do Kurt Lewin que basicamente diz que o comportamento é função da pessoa e do ambiente. E eu acredito muito nisso, porque a partir do momento que eu comecei a mudar o meu ambiente, ficou muito mais fácil não ficar preso em redes sociais. Além disso, eu sei que nas empresas, como por exemplo a Meta, existem pessoas ali que elas estão sendo pagas e elas são cobradas para aumentar o tempo de tela que o usuário tem. Então saber que tem uma pessoa ali do outro lado, né, dessa empresa, dessas empresas, fazendo com que você fique mais tempo ainda na tela utilizando de um artifício que é uma fraqueza, né, ou algo do ser humano, que essa questão da liberação de dopamina foi algo que me preocupou bastante, assim, e fez eu querer reduzir drasticamente o meu uso. Então vamos lá, tópico 1, tá? Primeiro tópico é em relação à mudança de ambiente. Eu transformei o dispositivo que mais fazia eu utilizar as redes sociais, que é o meu celular, em algo difícil de ser utilizado. Então, primeiro, eu desinstalei todos os aplicativos, como Instagram, Facebook, TikTok. Foi durante um tempo, tá, pessoal? Não foi tudo de uma vez, eu fui me desapegando aos poucos desses aplicativos, utilizando apenas pelo computador. E hoje eu só tenho o WhatsApp e o YouTube, por exemplo, no meu celular. Também desativei todas as notificações de aplicativos e todos os aplicativos inúteis que tinha no meu celular. Por quê? Mais pela questão do excesso de informação. Quanto mais aplicativo tinha ali, ou quanto mais meu celular chamava minha atenção, mais eu ia querer pegar ele, né, para conseguir ver aquilo ali que está acontecendo, anotar alguma coisa. Então, eu sabia que quanto mais informação eu tivesse ali no meu celular, mais propício eu ficaria de pegar ele e que é preditivo para eu poder entrar numa rede social mesmo que eu não tenha instalado. Outra coisa também que eu comecei a fazer foi parar de usar o celular nas primeiras horas do meu dia, tá? Então hoje eu acordo com o despertador da Alexa, por exemplo, e eu não pego o celular nas primeiras 2 horas. Eu tento ler um livro, eu tento meditar, fazer o meu café da manhã para daí sim ter contato com o celular. Então eu tô acostumando meu cérebro a não acordar e já querer pegar o celular, ver a mensagem, ou entrar no Instagram e ficar scrollando lá, o que faz muito mal. Com isso, pessoal, o que aconteceu? O celular ele acabou ficando muito chato, porque, pô, eu não tinha rede social, eu não tinha notificação, eu escolhi quase todos os aplicativos que eu utilizava. O que aconteceu foi que eu continuei utilizando o celular, só que eu ficava entrando em aplicativo de banco, eu ficava entrando em aplicativo de compra na Shopee, na Shein, por exemplo, e você fica scrollando também, né? Então eu acho que o hábito de scrollar com o tempo, ele demora pra sair, na verdade, né, de você. E aí eu desinstalei esse tipo de aplicativo também, o celular ficou mais chato ainda. Então hoje o meu celular, ele não é aquela coisa que eu vou entrar e vou ter acesso a um monte de informação e vou saber o que está acontecendo na vida dos outros, mas na verdade agora ele ficou um dispositivo basicamente para mandar mensagem, para poder fazer ligação, para poder fazer pesquisa na internet, esse tipo de coisa. Bom, tópico 2, eu comecei a inserir novos hábitos na minha rotina, tá? Então antes eu era uma pessoa que eu queria otimizar meu tempo em tudo. Exemplo, comida. Eu sempre comprava comida pronta, né? Pedia iFood, eu comprava marmita congelada. Hoje eu faço minha própria comida. E não é nem só pela questão de economia, mas pela questão também de ter algo para fazer na minha rotina que faça com que eu não precise pegar o celular, algo que faça com que eu precise gastar tempo naquilo para algo de sobrevivência, que é comer, por exemplo, me alimentar. Se eu não fazer a minha comida, ela não vai ficar pronta em nenhum momento. Portanto, se eu gastar tempo em rede social,
eu não vou conseguir ter tempo para fazer minha comida, né, e me alimentar bem. Então é algo que eu comecei a fazer e hoje eu tenho muito mais prazer em cozinhar e fazer as coisas desse jeito. Bom, outra coisa também foram esportes que eu inseri na minha rotina. Eu já tenho o hábito de fazer musculação, mas eu comecei também agora a fazer Krav Maga e a correr, então eu inseri esses esportes na minha semana também, o que faz ter menos tempo ainda para mexer em rede social. E basicamente acho que essas 3 horas que eu usava aí, ou que o brasileiro médio usa, é o que eu uso hoje nessas atividades. Outra coisa também, né, a leitura. O hábito da leitura agora, ele está muito mais presente na minha vida, porque agora eu tenho mais tempo para ler. Na hora que me dá tédio, ou dá aquela vontade de mexer no celular, eu pego um livro e começo a ler. Inclusive agora eu tô lendo esses 2 livros aqui, vou mostrar para vocês. Esse aqui, O Lado Difícil das Decisões Difíceis, Situações Difíceis, e esse aqui, do Leandro Carnal e Sérgio Cortella, que é Viver Aqui Se Destino. Eu tô conseguindo ler 2 livros, pessoal. Então você tem noção que antes eu era uma pessoa que não conseguia ler um livro. Eu não conseguia ler um livro por mês. Hoje a minha meta é ler 2 livros por mês, então eu consegui evoluir muito nesse hábito também, que é um hábito novo e que eu fui transformando ele ao longo do tempo. Outra coisa também que eu comecei a fazer dentro desse tópico 2, tá? É priorizar mais as minhas interações sociais do dia a dia. Então, antes eu passava pra portaria do meu prédio, eu dava um oi pro porteiro, bom dia, boa tarde, porque eu sempre tava na correria. Aí agora eu tô garantindo mais que eu consiga passar mais tempo conversando. Pô, e aí, como é que estão as coisas, tudo mais. Investir mais tempo em relação humana. Na academia eu converso com as pessoas, no supermercado eu converso com as pessoas, então aquela interação que a gente antes tinha na rede social, socialização, eu tô investindo na moda antiga mesmo, né? Igual o meu avô fazia, igual o meu pai fazia, que é conversar com as pessoas que você vê na rua, conversar com as pessoas que estão no teu dia a dia, na tua. O último ponto dentro desse tópico 2 ainda é consumir conteúdo de longa duração também. Então hoje os conteúdos que eu consumo não são conteúdos curtos mais, eu consumo conteúdo no YouTube, vídeos de 50 minutos, 1 hora, podcasts longos, porque a dopamina é muito menor nesse tipo de conteúdo, né? Você não tem várias informações ao mesmo tempo e a carga cognitiva é reduzida nesse caso. Então isso funciona muito bem pra mim também. Pra fechar o tópico 3, eu parei de me importar, né, durante esse processo, né, basicamente acessando menos outras redes sociais, postando, quase não postei nesse último ano, me fez perder o engajamento mesmo no sentido de eu estar engajado em querer entrar e saber o que está acontecendo na vida das pessoas, ou dos influenciadores, por exemplo. Então, meio que eu entendi que no fim do dia nada não importa, no fim do dia pouco importa o que está acontecendo na vida das pessoas que estão ali, pouco importa o que está acontecendo na sua vida, delas saberem o que está acontecendo ou não. Isso é algo que faz menos tempo, né, que eu meio que fui criando essa consciência, porque hoje quando eu acesso uma rede social, por exemplo, Instagram, e eu vejo um post, chega a ser até meio esquisito, porque quando eu vejo um post de uma pessoa, um story, por exemplo, a pessoa posta um story na academia, o que vem na minha cabeça é, tá, mas ela tá postando isso para as pessoas saberem que ela está na academia, né? Então, o que que ela quer com isso no fim do dia? Mostrar que ela está na academia, mas por quê? Né? Então tem uma questão de validação social e que hoje chega até a ser meio feio, assim, quando eu vejo esse tipo de coisa, né? E quando eu penso em fazer qualquer post, eu penso 2 vezes de tipo, pô, mas por que eu quero postar isso aqui? Pô, sei lá, tô na praia com meus amigos aqui, vou postar no Instagram. Tipo, por quê? Por que não aproveitar esse momento aqui, né? Com essas pessoas que estão aqui no momento presente, pessoalmente comigo, né? Eu posso até tirar uma foto, mas para um registro. Então, eu tenho tentado fazer esse tipo de exercício e tem sido muito legal, porque toda vez que eu penso em postar, eu penso 2 vezes, eu penso, tá, não, eu não quero mostrar para outras pessoas que estão aqui. As pessoas que realmente importam estão aqui, e as pessoas, no geral, que importam na minha vida, eu tenho contato com elas pelo menos uma vez na semana. Elas são da minha família, são meus amigos, são as pessoas que estão no meu ciclo social. E a rede social, ela faz isso de um nível muito exponencial e que, pô, é legal sim você ter contato com as pessoas através da rede social, só que chega num nível que isso começa a te atrapalhar em fazer outras coisas na sua vida. Então, em grande resumo, eu consegui liberar uma carga cognitiva muito alta da minha vida, e se for pegar a média da população brasileira, pelo menos 3 horas e meia do meu dia que eu gastava com isso e que hoje não gasto mais. De novo, não estou isento das redes sociais, não sou 100% off, mas de fato eu consegui reduzir em pelo menos 80% esse uso aí de uma pessoa que usava 2 a 4 horas por dia em média. E para fechar aqui, só quero deixar claro que na minha trajetória nesse 1 ano, no começo foi muito chato, né? É chato você desinstalar o Instagram que você está acostumado a usar todo dia, você começa a ficar com aquele FOMO, né? De tipo, pô, tô perdendo algum tipo de informação, o que tá acontecendo, tô desamparado aqui sem informação, não sei o que fulano tá fazendo, ou não, putz, tô aqui num restaurante legal, não vou poder postar. Começa a dar uma ansiedade, assim, só que depois de um tempo você começa a perceber que isso passa e que depois você reflete, depois que baixa a euforia, você pensa, cara, mas, tipo assim, foi legal o momento que eu curti ali, não precisei compartilhar isso, né? E também pouco importa o que está acontecendo na vida das outras pessoas, né? Quando você tem coisas na sua vida que você quer evoluir, você quer
melhorar, desde a sua saúde mental até mesmo objetivos que você tem, que a rede social toma o teu tempo. Então, basicamente, saiba que isso é um processo e um processo leva tempo. Eu demorei quase um ano para poder chegar nesse nível que eu tô falando para vocês. E, e eu tenho próximos passos também. Eu quero agora reduzir o consumo do YouTube também. Então, eu tô pensando em desinstalar o YouTube do meu celular, porque querendo ou não, hoje eu consumo muito mais conteúdo e gasto mais tempo no YouTube. Embora seja conteúdo longo, é relevante, eu consigo escolher o que eu quero assistir. Ainda assim, toma tempo e eu não consigo aproveitar tudo que eu assisto. Então, eu quero desinstalar o YouTube do celular, eu quero consumir só pela televisão. Eu quero, talvez, em algum momento da minha vida também, ter um celular mais simples, para que eu possa só fazer ligação, alguma coisa nesse sentido. Aí eu acho que já é um pouco mais extremo, mas de fato eu admiro pessoas que conseguem chegar nesse nível, porque são pessoas que estão totalmente desapegadas, são pessoas que estão em outro mundo e pessoas que conseguem dedicar esse tempo para outras coisas, tá? Então, bom, esse foi o vídeo, foi um relato assim bem mais pessoal, transparente, de uma pessoa comum, não sou um coach nem nada nesse sentido, mas que está lutando contra isso. E bom, vou pedir para você deixar seu like, deixar seu feedback, seu comentário, mas mais importante do que comentário ou curtida, nesse momento o que eu estou prezando mais é pelo feedback das pessoas. Então eu estou começando a criar conteúdo agora, isso é algo que eu quero aprender, evoluir, inclusive não ter redes sociais ou tá reduzindo o uso das redes sociais, é algo que está me ajudando a ter tempo para fazer esse tipo de conteúdo, então eu estou aprendendo nesse processo, e que inclusive é mais difícil do que eu pensava, mas eu realmente quero me dedicar bastante nisso, então eu quero evoluir, eu quero saber o que eu posso melhorar, e a ideia desse canal é de fato trazer conteúdo relevante, é de fato trazer experiências pessoais, carreira, falar sobre produtividade, sobre qualidade de vida, tá? Então, basicamente é isso. Muito obrigado, valeu!